Fala, amadinhos, tudo bem? Tá ficando interessante, né, nossa sagazinha aqui de Moisés, né? Que nem eu falei no primeiro vídeo, né? É só a ponta do iceberg. Ainda tem muita coisa para ver, tá? Eu acho que ficou claro, então, no último vídeo, né, pessoal, que Jonatas era neto de Moisés. Aí mudaram o nome de Moisés para Manassés, porque Jonatas, estranhamente, ele era um sacerdote que tinha ídolos, um sacerdote levita. Claro que sempre vem os marabalismos aí nos comentários, né? Não, porque se o seu neto usar droga e você não, a culpa é sua, não sei o quê. Não, nós estamos falando de uma classe específica, um grupo, os levitas. Não tem essa equivalência de um neto que faz coisa errada hoje em dia, pessoal. Porque os levitas, eles eram educados para a função sacerdotal, para servir o Deus. Então, como é que ele, sendo levita, sendo neto de Moisés, sendo sobrinho neto de Arão, ele tinha ídolos, imagens de escultura? Não faz o menor sentido, só se ele não aprendeu nada com o pai dele, com o avô dele, com o tio dele, enfim. E outra coisa, pessoal, tem um rapaz aí nos comentários que está me incomodando já, que todo vídeo ele fala que eu tenho que usar outra Bíblia, comprar a Bíblia da Sefer, que não sei o quê. Pessoal, eu não me baseio em tradução. Por isso que eu pego sempre no Bible Hub ou em outros aparatos críticos, quais são os termos que estão lá, e eu escrevo até em hebraico aqui, ó, Moshe. Até escrevi no outro vídeo aqui, ó, Manassés, ó, o Num e aqui o Re, Manassé. Então eu não estou me baseando em traduções, tá? Quem não gosta do vídeo, ou quem crê em bobagens, tudo bem, é o direito de cada um. O canal é meu. Quem é cristão vai para um canal cristão, quem é judeu vai para um canal judeu, quem é católico vai para um canal católico. Eu não vou no canal de ninguém encher o saco de ninguém. Quem não gosta do vídeo não é obrigado a ficar no canal. Agora, ficar mentindo em todos os comentários dizendo que eu estou me baseando em traduções erradas, então mostra pelo menos qual que é o erro da tradução. Porque só falar, até papagaio fala. Agora, qual que é o erro de tradução aqui que eu estou errando aqui na tradução? Entendeu? Eu estou quase dando um ban já, sabe? Eu não gosto de ficar dando ban nas pessoas, mas a pessoa vir em todo vídeo falar que o problema é de tradução, mas não fala qual é a tradução correta, sinceramente não dá, né, pessoal? Fora que eu não me baseio em tradução. Quando eu faço vídeo com a luzinha, eu até faço às vezes assim um rascunho para não esquecer os versículos que eu quero postar, mas eu sempre dou uma analisada antes, tá? Para tentar ser o mais honesto possível. Então vamos lá ver mais uma coisa interessante aqui da saga de Moisés e dessa questão da construção da lei, da Torá. Eu vou começar esse vídeo, deixa eu passar a sirene. Passar a sirene aqui é fogo. A minha Bíblia está ficando velha já. Eu vou começar esse vídeo, pessoal, com o profeta Amós, capítulo 5. E o versículo que eu anotei errado, que eu não falei no outro vídeo, eu só citei, ele é o versículo seguinte, por coincidência. Então eu vou ler os dois versículos para vocês, tá? Esse vai ser o nosso ponto de partida. Aproveitem, deem like no vídeo, eu sei que é chato, você fica sempre lembrando, mas é que nem eu falei, esse canal só vai continuar se depender de vocês, pessoal, porque o YouTube está muito ruim para todos os canais. Quem já tem um canal grande ainda está numa posição mais confortável. Agora, quem tem um canal pequeno que nem o meu, pessoal, está ficando difícil se manter com um canal desse. E a única coisa que eu peço aqui, eu não peço dinheiro, não peço pix, a única coisa que eu peço é engajamento, deem atividade, comentem. Isso ajuda o canal, tá bom? Então vamos lá, Amós 5. No versículo 25, é aquele que eu falei no outro vídeo, eu só vou ler para citar. Acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? O que o profeta Amós está falando? Que Israel não fez sacrifício e oferenda nenhuma para Deus durante 40 anos no deserto. Só que a história de Moisés lá em Números fala que sim, que eles ofereceram várias vezes, até um número exagerado, né, com 35 mil bodes, carneiros, ovelhas, que Moisés ofereceu para Deus. Amós desconhece essa história. É aquilo que eu falei para vocês, a Torá é uma construção que ela vai sendo construída por várias mãos em épocas diferentes, tá? Aí no versículo seguinte ele fala assim, ó, suportarei Sacute, vosso rei. Estranho, né? Ele põe um personagem aqui chamado Sacute. Eu vou dar uma pesquisada uma hora para ver se eu descubro se o Talmud, alguma outra fonte fala desse Sacute, mas fala que é o rei deles. E a estrela do vosso Deus, Caivã. Caivã ou Reifã são variações da mesma divindade, tá? Imagens que fabricastes para vós. E que é curioso, né? Que aqui no contexto de Amós, ele fala que Deus não pediu sacrifício nenhum no deserto. Ele fala que eles tinham um rei chamado Sacute. E eles tinham o quê? Um ídolo. Uma imagem. Desse tal Deus, ou dessa divindade, chamada Renfã. Aqui a Bíblia de Jerusalém traduz diferente, mas eu vou deixar assim para facilitar a compreensão, tá? E no texto em hebraico, tá? Para aquelas pessoas que estão falando que eu tenho que usar a Bíblia correta, que não sei o quê,
Tem uma palavrinha interessante, pessoal, aqui no texto de Amós, que é a palavrinha tenda. Que era a tenda onde ficava essa divindade aqui, Renfã. Esse vídeo vai ser um pouco polêmico e pesado, tá? Pesado não, né? Pode ser um pouco desconfortável para algumas pessoas, tá? Então quem tem sua religião, é a última vez que eu vou falar. Pausa o vídeo aqui, fecha a abinha aqui do canal, vai pro canal do Iago Martins, do Pastor Malafaia, do Rodrigo Silva, tá? Porque aqui eu vou fazer uma exegese aqui, começando por Amós, e algumas pessoas e até amigos que são religiosos ou têm suas crenças podem não gostar. Então eu já estou sendo honesto, avisando. Ó, a polícia está sendo chamada toda hora. A polícia já está me rondando aqui, ó. Se você fizer esse vídeo, você vai ser preso. Então eu já estou avisando, tá? Se você tem sua crença religiosa na Bíblia, ninguém está te convidando ou obrigando a assistir meu canal, tá? Meu canal é para quem quer aprender exegese e a verdade. Conhecereis o Ronaldo e o Ronaldo vos libertará. Esse é o lema do canal desse ano, tá? É do ano que vem, né? Nós estamos no final do ano. E essa palavra tenda, pessoal, ela aparece aqui em Êxodo 30, 26. Eu costumo avisar assim, porque vem um bando de gente encher o saco e fazer marabalismo nos comentários, pessoal. Eu digo, esse canal não é para essas pessoas, gente. Quem tem sua crença religiosa, não refutam nada, só fazem argumentos bobos, ilações. Vamos para os canais religiosos, lá, Mário Persona, Iago Martins, Rodrigo Silva, vão lá. Lá eles vão falar o que vocês gostam de ouvir. Ai, Moisés pegou o povo e abriu o mar e tirou do Egito. O meu canal não, eu estou fazendo uma análise exegética, uma crítica textual. Será que Moisés realmente é o autor da Torá, como eles entendem? Ou não? Vamos ver agora. Êxodo 30, 26. Com ele ungirás a tenda da reunião e a arca do testemunho. Aqui é um perfume, tá? Que Deus fala para Arão e Moisés, que eles ungirem a tenda. O que acontece? Quando o povo hebreu saiu do Egito, segundo a narrativa de Êxodo, Números, fala que eles habitavam em tendas no deserto. Correto? E uma dessas tendas era a tenda onde ficava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Eu vou chamar aqui tenda da congregação, como está ali na Bíblia de Jerusalém, onde só Arão podia entrar, Moisés e os levitas. E o que ficava nessa tenda da congregação? A Arca da Aliança. Agora, antes de chegar nesse ponto, eu vou ler um pouquinho para vocês o profeta Ezequiel. Ezequiel, eu costumo brincar, eu falo que ele é o profeta cagueta, né? Porque ele cagueta tudo, ele discorda em vários pontos da Torá. Ezequiel, capítulo 23. No capítulo 23 de Ezequiel, pessoal, deixa eu só achar aqui primeiro. Ele começa falando dos pecados de Jerusalém e Israel, né? De Israel e Judá, perdão. Onde ele usa metáforas, falando que os israelitas se prostituíram. O que é prostituir? É seguir outros deuses. Eu já falei aqui no canal, desde o começo do canal, que a aliança bíblica entre Deus e um povo é que nem um casamento, é uma metáfora. Deus é marido e Israel era esposa de Deus. Jeremias fala isso, Isaías fala isso, vários profetas falam isso. É por isso que no Apocalipse tem as bodas do Cordeiro, uma nova aliança. Jesus é o novo noivo e a igreja a nova esposa. Então é uma aliança. E quando essa esposa traiu o marido, os profetas usavam a metáfora de prostituição. Vocês podem ver, por exemplo, a Isaías 1:21, que ele fala assim: como se fez prostituta a cidade fiel, dando a entender que a cidade de Jerusalém estava se prostituindo seguindo após outros deuses. Então é uma metáfora de prostituição comum aos profetas. O próprio Ezequiel fala assim sobre Israel, né? Você tem a fronte de uma prostituta e não quer se arrepender, e assim por diante. O profeta Oséias foi obrigado a casar com uma mulher adúltera que traiu ele, simbolizando Israel. Então são metáforas, tá bom? E aqui no capítulo 23 ele diz a mesma coisa. Eu vou ler só alguns versículos iniciais e aí eu vou pular para o versículo 27 para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. A palavra de Deus me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, houve certa vez duas mulheres, filhas da mesma mãe, que é Israel e Judá. Ambas se prostituíram no Egito. Preste atenção, aonde elas se prostituíram? No Egito. Durante a sua mocidade. Ali estranhos acariciaram-lhe os peitos. Ali apalparam-lhe os seios virginais. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã. Deixa eu só ver se tem uma explicação aqui desses termos.
Ó, o olá significa em hebraico sua tenda. Vocês viram como tudo bate? Sua tenda. Então preste atenção. Ezequiel está falando de duas irmãs, que é Israel e Judá, que elas se prostituíram no Egito, e o nome de uma delas é tendas. Olá. Deixa eu ver a outra. E Olibá é minha tenda, está nela. Então preste atenção, tendas. Elas foram minhas e deram à luz a filhos e filhas. Seus nomes eram Olá, isto é, Samaria, que é o reino do norte, e Olipá, isto é, Jerusalém. Olá se prostituiu enquanto minha, deixando-se seduzir pelos seus amantes, os assírios, seus vizinhos, etc, etc, etc. E aí no versículo 27, pessoal, ele fala assim: deixa eu ver se estou no versículo. Não, aqui. Assim porém fim a tua imundícia e as tuas fornicações, que vinham desde a terra do Egito, de modo que não tornes a pôr os olhos sobre eles e nem volte a lembrar-te do Egito. Então o que Ezequiel está falando aqui? Ele está falando que eles trouxeram. Primeiro, vamos começar do princípio. Israel e Judá se prostituíram no Egito. Então esquece aquela história da escravidão, tá? O que Ezequiel está falando é que elas mesmas se deixaram seduzir pelo Egito. Só que se prostituir é seguir outros deuses. Seguir outros deuses. Aí em outro capítulo Ezequiel fala que ele manifestou o seu poder lá, que fez com que os israelitas voltassem para Israel. Mas esse é assunto de outro vídeo, tá? E aí nesse versículo 27 eles falam que eles trouxeram do Egito o objeto da prostituição. Pergunta, o que os israelitas trouxeram do Egito? Alguém sabe? Os israelitas, pessoal, eu vou ler aqui para vocês e vou explicar para vocês. Primeiro eu vou ler aqui em Êxodo 25, versículos 18 e 10. Esse vídeo vai ser polêmico. Vão dando like aí, pessoal. Atualiza a página, tá? Tem gente que fala, mas não dando like. Atualiza a página que o YouTube está bugado. Versículo 18. Fará 2 querubins de ouro. Perdão, deixa eu ler um pouquinho antes. Versículo 10. Farás uma arca de madeira de acácia, com 2 covados e meio de comprimento, 1 covado e meio de largura e 1 covado e meio de altura. Aí nesse versículo 18 fala: fará 2 querubins de ouro batidos fará nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e outro na outra extremidade. Então, segundo o Êxodo, Moisés, quando ele vem do Egito, Deus manda ele fazer uma arca, a Arca da Aliança. Só que essa Arca da Aliança, ela é idêntica à Arca dos egípcios. Idêntica. Os egípcios tinham alguns tipos de arca que para eles eram sagradas, eram objeto de culto, como por exemplo a Arca de Anubis, a Arca de Merneptah, etc. Eram arcas de madeira, quadradas, retangulares. Os egípcios carregavam ela com argolas e eles colocavam geralmente 2 divindades egípcias ou seres da mitologia egípcia em cima. Por exemplo, na Arca de Anubis tinha uma imagem de um chacal, aquele chacal egípcio que tem as orelhas compridas. Eu vou colocar a imagem aqui no vídeo. Então é estranho, né, que Deus manda Moisés fazer um objeto bem semelhante ao que tinha no Egito. Não é estranho? Aí é estranho que esse objeto que é semelhante ao que tinha no Egito, ele ficava exatamente dentro da tenda da congregação. Okay, dentro da tenda da congregação. E exatamente a tenda é o que Amós está falando aqui. Eles fizeram um ídolo que ficava numa tenda. E aí quando chega no profeta Jeremias, eu não anotei aqui o versículo, mas vocês podem procurar aí. O que Jeremias fala desse objeto aqui? Ó? Nunca mais será achado e nunca mais se fará outro. Deixa eu escrever aqui, ó. Nunca mais se fará outra Arca da Aliança. Deus proibiu os judeus de fazerem, tanto que até hoje os judeus não têm mais Arca da Aliança. Por que será que Deus proibiu eles de fazer outra arca?
Será que porque essa arca era inspirada nessas arcas egípcias? Será que é disso que Amós está falando que eles fizeram quando saíram do deserto? Será que é disso que o profeta está falando aqui? Eles se prostituíram com outros deuses e trouxeram do Egito as suas prostituições? Ou a sua prostituição, o profeta Ezequiel? Lembrando que aqui em Ezequiel também tem a palavra tenda. Exatamente como tem lá em Números, quando Moisés, em Êxodo, quando Moisés faz a arca e tal, e coloca numa tenda da congregação. O que ficava nessa tenda? Exatamente isso daqui, ó, a Arca da Aliança. Aí eu pergunto, se Moisés subiu no monte e recebeu lá os 10 mandamentos de Deus, pessoalmente, né, as tábuas da lei, cujo segundo mandamento é não farás imagens de escultura, por que Moisés fez uma Arca da Aliança com 2 querubins, que era imagem de escultura também inspirado na Síria, como disse ali Ezequiel? Ezequiel no capítulo 27 ele vai falando, porque se prostituiu com a Síria, que não sei o que, blá blá blá. O querubim, na verdade, a origem dele é assírio. Era uma criatura mitológica que era chamada de Curub. Aí foi se adaptando de povo em povo e chega em Israel como querub ou querubins no plural. Mas é a mesma coisa, o querub. Vou colocar a imagem aqui. Então por que Moisés recebe o mandamento de Deus para não fazer imagem de escultura e depois, estranhamente, ele recebe desse mesmo Deus o mandamento para fazer uma imagem de escultura bem semelhante à dos egípcios e com 2 objetos acima, que são objetos da mitologia assíria, exatamente como disse Ezequiel? Aí complicou, né, pessoal? E olha que esse aqui é só um detalhe que eu estou abordando nesse vídeo, ainda tem mais coisa para abordar. E se vocês quiserem, derem engajamento, derem like, comentarem, tá bom? Mas vocês estão entendendo a correlação entre o que diziam os profetas e entre a história de Moisés? O que acontece? Os profetas estavam em guerra com quem, pessoal, naquela época de Israel? Com quem que os profetas estavam em guerra até sendo ameaçados de morte e perseguidos? Eles estavam em guerra com os reis. A netinha nova já está ficando fraca, nossa. Não sei se é a posição. Não era com os reis que eles estavam em guerra? Os reis mandavam perseguir o profeta, jogou o profeta Jeremias numa cisterna, outro mandou 50 homens matar o profeta Elias. Então os profetas estavam em guerra com quem? Com os reis de Israel. Israel e Judá. Agora, o que nós lemos aquela hora em Juízes? Mica comprou um altar e fez seus deuses, porque naquela época não tinha reis em Israel. Então cada um fazia o que achava certo. O que ele está dizendo? Que quem criava as legislações de Israel eram os reis. Rei Josias, rei Ezequias, eram esses que começavam a chamar os escribas para criar as leis. Então, se os reis que criavam as leis estavam sempre em guerra com os profetas, qual é a probabilidade dos reis terem mandado criar essa história aqui para poder convencer o povo de que a arca era um objeto permitido por Deus, ou foi a mando de Deus? Qual a probabilidade? Se segundo os Juízes eram os reis que diziam o que era certo e errado. E eles viviam em embate com os profetas. Tanto que a Arca da Aliança ela continua um bom tempo na Bíblia, né? Ela passa livro de Samuel, Juízes, não sei o quê. Ela vai até o livro de Reis, né? A Arca da Aliança. Mas o profeta Jeremias falou, ela nunca mais será feita. Vou proibir, não quero mais que vocês façam a Arca da Aliança. Por que o mesmo Deus que pediu para fazer a Arca da Aliança proibiu de fazer a Arca da Aliança? Nem réplica, nem nada. Será que é porque então essa história aqui que nós temos aqui é uma história posterior à história de Moisés, da Arca da Aliança, que possa ter sido feita só para combater os profetas e para manter um culto em Israel? O que vocês acham? Escreve aí, escreva que Moisés mandou fazer a arca, que Deus mandou Moisés fazer, que o povo vai aceitar. Interessante, né, pessoal? Então quer dizer que essas leis que nós temos aí na Bíblia acerca de idolatria, a maioria delas, eu já expliquei o que é idolatria, tá? Que também não é só imagem e escultura, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso. Mas a maioria delas começa a surgir com os profetas. Os profetas que começam a meter o pau na idolatria de Israel. E depois que vem as leis na Torá. Olha, não farás imagem de escultura, não seguirás outros deuses além de mim, porque eu sou único, etc. Então, tudo começa aqui, com esse embate entre os profetas e os reis. Então, tá aí, pessoal, analisem, tirem suas conclusões. Eu acho que deu para entender, né? Aqui, o profeta Amós fala que eles não ofereceram sacrifício no deserto, ainda fala que eles fizeram uma imagem de escultura no deserto, uma divindade chamada Renfã, que ficava em tenda. Chega o profeta Ezequiel, ele cagueta tudo. Israel era prostituta, na menininha, lá no Egito, se seduziu e depois se prostituiu com os assírios, que era de quem vinha a cultura dos querubins. E Israel trouxe do Egito a prostituição. A única coisa que nós temos em comum que os hebreus tinham com o Egito era a Arca da Aliança. Eu estou falando de objeto de culto, não circuncisão ou sábado, estou falando de objeto de culto. E é exatamente o que nós temos ali no livro de Êxodo e Números da Bíblia. Tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões, tá? Quem gostou, dá um like no vídeo, pela milésima vez, né?
Sei que é chato você que está pedindo todo o vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.